Bomba de última hora ou será mais uma outra fake news, tá? Não muito, mas bora conversar aqui sobre George Lucas. Será que o homem se arrepende aí de ter vendido Star Wars pra Disney? E o que é que isso implica, tá? Saudações imperiais, a gente tá aqui com mais um vídeo polêmico, não, nem tanto, tá? Mas um assunto meio polêmico que todo mundo fala que, porque Disney não respeita as opiniões do George Lucas e por aí vai. Olha só, bora conversar, tá? Opiniões, gostos são gostos, fatos são fatos, tá? Fato é George Lucas vendeu a sua obra pra Disney e fato é que muita gente meio que desmente muita coisa que o George Lucas fala também, meio que eleva pro extremo, sendo que palavras faladas são muito diferentes do que palavras lidas e o tom que está sendo usado, tá? Um desses tons, inclusive, é porque o George Lucas, né? Eu não sei por que surgiu esse assunto de novo, sendo que isso é meio que uma entrevista de... Assim, não entrevista... Teve uma entrevista também de um ano atrás, mas de novo surgiu esse assunto de que o George Lucas falou que, tipo, ele seguiu em frente dos seus instintos de fazer Star Wars, né? A Disney tomou Star Wars, basicamente, tipo assim, quando a Disney tomou Star Wars, eles deram a visão deles para o produto, mas é isso que acontece. Fica um pouco mais ríspido do que seria ele não falando e sim você lendo isso, né? E você falando, caraca, que absurdo, que negócio estranho. Tipo assim, o cara tá falando como se tivesse ácido sobre relação a isso. Mas deixa eu mostrar pra vocês um negócio muito interessante aqui, que, por exemplo, eu peguei da IGN, tá? Que é justamente a entrevista aqui de George Lucas, tá? Então, assim, no Wall Street, né? Porque ele tem lá o museu de George Lucas e ele até falou assim, cara... Olha, ele gastou quase $1 bilhão montando, tá? E ele até brinca assim, dizendo, puxa, seria difícil não ter uma sessão de Star Wars, eu e George Lucas aqui. Então eu tenho que fazer uma sessão de Star Wars, porque, né, tipo assim, a galera ia se perguntar, cadê Star Wars, né? Nesse museu do George Lucas. E aqui ele fala que é um afastamento de suas raízes cinematográficas e com base em um artigo de perfil no The Wall Street Journal, Lucas deseja que não seja apelidado de o Museu de Star Wars. De fato, isso é bem interessante, porque assim, você lendo isso, fica parecendo, nossa, não sei o que. Não, mas cara, olha só, ele é um diretor conceituado, tá? Ele é um cara que revolucionou muito da indústria de hoje que a gente vê nos filmes, desde tela azul, câmeras digitais, né, a questão de efeitos práticos, efeitos CGI, a própria indústria Light and Magic, THX, Skywalker Sound, muitas coisas assim que eu poderia falar, tá? Poderia falar e continuar falando aqui. Então assim, imagina você ser o cara que contribuiu tanto para essa indústria e basicamente você dizer assim, é o Museu de Star Wars. Sabe? Tipo, não, é o Museu do George Lucas. A mesma coisa de você dizer, não, chega pro Harrison Ford e ele fala, não, você é só o Han Solo. E você dispensa todos os papéis dele, né? Indiana Jones, The Card, de Blade Runner e muitos outros papéis aí, tá? Então assim, né, faz sentido. E aí, o Wall Street Journal então pergunta a Lucas se ele deixou de seu lado o seu instinto de gerenciar o universo de Star Wars 13 anos depois de vender. A Disney assumiu o controle e deu sua visão. É o que acontece. Isso é óbvio, né? Claro que superei isso. Quero dizer, eu tenho uma vida, estou construindo um museu. Um museu é muito mais difícil do que fazer filmes. E pra quem acompanha as entrevistas de Star Wars, de Star Wars não, mas de George Lucas em si, você sabe que ele é uma pessoa bem direta ao ponto. Ele não é um cara que fica, tipo, rodeando, dizendo, não, porque eu acho que isso daqui vai ser uma boa iniciativa e não sei o que. Não, quando ele fala assim, eu superei, eu tenho uma vida, eu tô construindo um museu. É literalmente isso, tipo, é mais direto ao ponto possível do que o George Lucas tá? Então, aí a IGN extrapola, né, a galera extrapola dizendo assim, parece que Lucas realmente deixou Star Wars. Os fãs muitas vezes lamentam a administração da franquia pela Disney desde que comprou a parte de Lucas. Realmente, né? Star Wars teve seus altos e baixos desde que a Disney assumiu e por aí vai. Mas o próprio cara, ele falou que ele não queria fazer mais filme de Star Wars porque ele tem uma família, né? Ele tem uma família agora. E assim, muito do arrependimento do George Lucas, que é colocado nessas entrevistas, honestamente, me parece mais assim um arrependimento de ficar velho. Porque ele fala que, em uma entrevista do ano passado, inclusive, né, que é citada aqui, mas de maneira muito errada, inclusive, que circulou e tá muito errado esse trecho daqui, ele fala que ele tava com 69 anos quando foi fazer a venda pra Disney. E falou, cara, se eu fosse fazer os filmes do jeito que eu queria, daqui a 10 anos eles lançavam e tal, e eu estaria gerenciando um projeto com 79 anos. Eu não ia querer isso, eu tenho uma família, sabe? Tipo assim, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos pra criar e por aí vai. Então, assim, era uma coisa que ele queria, né? Tipo assim, parece que ele mais tá arrependido, digamos assim, de ter de ter chegado à idade, né? Do que realmente... E ele falou que queria passar isso à frente, porque sabia que não dava conta.
Então, assim, não é a questão de dizer que, tipo, sabe, ele está com essa questão de tipo, porque ele odeia a Disney, por aí vai. Tanto é que ele fez bom grado aí com o pessoal de The Mandalorian, ele foi visitou na verdade né, o episódio lá da Ahsoka, da consulta pro Dave Filoni, e aí tipo, dirigiu aqui aquela cena do filme do Han Solo. Então assim, tipo, ele tem um envolvimento assim, certo? Mas realmente, né, tipo, às vezes algumas ideias ficam, algumas vezes outras ideias não colam, ele dá ideia e às vezes, tipo, não é só porque ele é o criador que ele tem 100% ideias boas, né? E aí a gente tá pra esse trecho aqui. No ano passado, Lucas sugeriu que os novos chefes de Star Wars erraram muito com a trilogia sequel. Eu era o único que realmente sabia o que era Star Wars, disse ele. Que realmente conhecia este mundo, porque há muito nele. A força, por exemplo, ninguém entendia a força. Quando eles começaram outros depois que eu vim à empresa, muitas das ideias que estavam no original meio que se perderam. Mas é assim que é, você desiste. O que não foi o que ele falou, tá? Porque assim, realmente ele falou, tá, mas é que ele tá mentindo por fatos, tá? Porque assim, eu era o único que realmente sabia o que era Star Wars, realmente conhecia este mundo porque há muito nele. A força, por exemplo, ninguém entendia a força. E foi justamente nessa entrevista aqui, tá? Que foi recuperada aqui do Festival de Cannes, inclusive, onde ele fala sobre Star Wars, Coppola e por aí vai. Ele fala sobre isso que eu falei, sobre a questão de envelhecer, ser 10 anos, e ele já tava velho e não sei o quê, mas ele também fala parte desse trecho aí. Mas ele tá falando em relação ao Lawrence Kasdan. Ele falou que basicamente quando o Império Contra-Ataca estava sendo escrito, a galera não tinha entendimento do que era a força, então ele se tornou meio que um criador, sabe, tipo assim, um consultor e por aí vai, entre o Lawrence Kasdan e também o Irving Kershner, tá, que foi quem dirigiu o episódio 5. A gente sabe que o George Lucas não dirigiu o episódio 5 nem o episódio 6, tá? Então assim, ele foi lá, mas estava como um papel, não de diretor, mas sim como consultor, digamos assim, pra tipo, o que é a força, como ela funciona, toda aquela cena lá de Dagobah, onde o Yoda explica, sabe, tipo, tudo isso, com certeza teve envolvimento do George Lucas, porque como ele falou, afinal fui eu que criei a força, então eu não esperava que nenhum deles que estava fazendo ali o filme entenderia isso. E aí depois ele pega um outro gancho e fala justamente aquela segunda parte da entrevista, onde ele fala que, tipo, quando a Disney pegou os filmes, eles pegaram e não quiseram aceitar as ideias que eu tinha, mas isso é a vida. Tipo assim, realmente, quando você dá os direitos do filme, você dá os direitos do filme. E não adianta chorar por leite derramado. Então, assim, você tem duas situações muito diferentes aí. O George Lucas, ele não tava falando que a Disney não entende Star Wars, que a Disney não sei o que. Não, ele tava falando sobre o Lawrence Kasdan, o Irving Kershner na época de 80, entendeu? Tipo assim, na década de 80, quando foram produzir aí Star Wars, entendeu? Tipo, episódio 5 e por aí vai. Às vezes até antes, né? Porque lançou em 80, na verdade. Mas assim, e a Disney em si, ela é uma parada que ele só falou a verdade. Ele falou que ele pegou, tinha escrito uma história, a galera não gostou, a galera não quis usar e pronto, é a vida que segue. E é justamente isso, tá? Então assim, eu queria só deixar esse ponto de reflexão aqui pra vocês sobre as coisas que a gente lê na internet, né? Se tá na internet quer dizer que é verdade? Não sei, tá? Mas é bom vocês fazerem suas pesquisas, tá? Principalmente quando a gente se refere às coisas do George Lucas, o que fala sobre a Disney e por aí vai, que como muito vocês veem aqui, é muito desmentido, tirado do contexto, né, visto, tipo, escrito de uma forma que parece verdade, mas não é, usando as próprias palavras dele, mas distorcendo a ordem dos fatos e por aí vai. Então, assim, é isso. De novo, vejam, sabe? Tipo assim, veja esse vídeo que eu vou linkar aí na descrição e tal. É isso, eu só queria dizer que cuidado, tá? Cuidado e é isso. A polêmica aqui não há polêmica, como sempre, tá? A polêmica aqui não há polêmica e George Lucas é só um cara muito mais sincero, né? E ele sofre do famoso sincericídio, né? Onde ele fala o que dá na telha e o que é mesmo, sem contornar e sem falar aquela baboseira de, tipo, relações públicas e tentar se dar bem, que não sei o que. Não, ele fala o que é e acabou. Então, assim, é isso, tá? Eu só queria dizer que, de resto, cuidado com as polêmicas, tá? Porque se você tiver gostado desse vídeo, é claro, você deixa o like, ativa as notificações, você, obviamente, se inscreve no canal aqui e, obviamente, você deixa o like, tá? Não sei se eu pedir pra deixar o like, mas se eu não pedir, você deixa o like. Se eu tiver pedido, então você deixa o like de novo, tá? Só no dislike. Enfim, mas fica a dica, tá? Porque se você quiser ver mais vídeos como esse, é só você sintonizar aqui na Rádio Imperial depois de ativar as notificações, é claro. E, obviamente, como a gente diria aqui na Rádio Imperial, como sempre aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima. Long live